Esta chamada está sendo gravada. Céu. Mamma mia. Deixe Deus te guiar no pensar e no falar. Quando vier a tempestade e pode acalmar, olhe para você, como sua vida está. Parece ser difícil, mas basta aceitar. Você precisa acreditar. Deixe Deus te mudar. Sua vida Ele vai transformar, e dele você será. São dois caminhos, um é treva e o outro é luz. Em qual você andará? É tão simples. Deixe Deus te guiar. Logo o sol se põe e vem escuridão. Entregue o teu coração e um novo amanhecer. Mude o seu viver. É só aceitar a Cristo. Deixe Deus te guiar no pensar e no falar. Quando vier a tempestade, Ele pode acalmar. Deixe Deus te guiar. Deixe Deus te guiar. Deixe Deus te guiar. Deixe Deus te guiar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo. Bom dia a todos que se encontram aqui nesta hora, nas primeiras horas da manhã, onde nós vamos continuar, né, buscando a presença de Deus, porque já fomos despertados pelo Senhor, pelo nosso anjo, né, para que fôssemos acordados, né, e estivéssemos aqui.
Então, é assim todos os dias. E hoje eu acordei agradecendo muito a Deus pelo sono reparador. Porque ontem a gente estava colocando muitas coisas em ordem aqui, terminamos um detox, e aí, naquela correria para colocar as coisas em ordem, então pensa, né, no desgaste físico que nós tivemos. E aí fomos dormir cedo, e graças a Deus, 4 horas estávamos acordados já, com um sono reparador. E para acordar cedo, temos que dormir cedo, né? É um desafio para muitos, e até mesmo para a gente, da maioria das vezes. Mas para acordar cedo, tem que dormir cedo. E aí o sono é reparador, a gente realmente recebe o refrigério do Senhor. É maravilhoso. Então, sou muito grata a Deus por isso, por mais um dia de vida, por mais um despertar na presença do Senhor. E como que tem sido aí, né, seus estudos, como que está sendo aí acompanhar, eu vejo algumas pessoas comentando, olha, fiquei triste porque não deu para entrar hoje, mas eu vou assistir depois. Eu vejo algumas pessoas como a Flávia Novaes, não sei se ela está aí, ela passou muito mal, esteve no hospital com muita dor nos braços, e ela disse que não conseguiu entrar, mas depois estudou no outro momento também. Então é assim mesmo, todos os dias nós temos desafios, né? Muitas coisas acontecem, muitos imprevistos, mas é importante que depois a gente escolha um momento ali mais propício para que a gente possa, então, voltar, né, e se conectar ali com os estudos, conectar com o Senhor, através da sua palavra, através da oração, isso é muito importante. Nós precisamos nos manter sempre firmes, né? E no decorrer dessa semana que eu tive, eu ainda estou aqui colocando em ordem os meus estudos também, para acompanhar, né? Que eu quero acompanhar na íntegra. Mas que o Senhor Deus continue nos abençoando, continue nos fortalecendo, continue nos enchendo com a sua presença, nos motivando, né, a estar aqui todos os dias e antes a estarmos com Ele. Ontem eu encaminhei para vocês aqui, no grupo de oração das 3 horas, um texto, né, que está lá em mensagem escolhidas. Não sei se todos leram, mas eu queria comentar com vocês aqui para vocês verem a importância da oração. Lá em mensagem escolhida, na página 116, fala assim: a oração é necessária na vida doméstica, na vida da igreja, na vida missionária. A eficácia da oração fervorosa não é senão francamente compreendida. Fosse a igreja fiel na oração, e não seria encontrada remissa em todas as coisas, pois a fidelidade em clamar a Deus trará preciosos resultados. Viram aqui? Então, olha a importância da oração na igreja, de forma coletiva, de forma pessoal. Então, fosse a oração mais dedicada, se dedicasse mais à oração, como igreja, né, de forma pessoal também. Quantos resultados nós veríamos? Aqui mostra a importância de orarmos, como que nós precisamos estar em oração. Isso é, assim, primordial. Tudo começa com oração. Então, precisamos orar, clamar ao Senhor, buscar mesmo a presença dEle em todo o tempo. E aqui fala na vida doméstica, ou seja, nos seus afazeres, né? Em tudo que estivermos fazendo, precisamos estar sempre buscando o Senhor. Então, que nós venhamos colocar isso em prática na nossa vida, independente de onde estivermos, que a nossa mente e o nosso coração possa estar ligado ao Senhor, para que assim a gente viva uma vida de reavivamento a cada dia, porque através da oração e através desse reavivar diário, haverá também a transformação, né? Haverá também uma reforma, né? Uma reforma das nossas vidas, nas ideias, nossos hábitos, enfim. Tudo começa com oração. Então, quero te convidar nesse momento a orar comigo, né? A gente vai continuar orando aqui pela Flávia Novaes, né? Pela
a Isabelle também, que pediu que orasse pela filha dela, pela sua filha, Isabel, né? Pela sua família, por toda a sua família. E vamos orar aí. Ontem recebi um pedido de oração também da Thaísa, né? Ela precisa que o requerimento da faculdade seja aceito. Então, vamos orar por ela também. É Thaísa é o nome dela. E orar pelo pai da Chile também. A Chile é da Igreja do Céu Azul. E nós fizemos um chá das mulheres na igreja, onde ela organizou todo o evento. Foi uma bênção, foi maravilhoso. Foi um momento muito especial. E ela pede oração porque o pai dela estava internado, né? Estava passando muito mal. Então, vamos orar pela saúde do pai da Shirley. Precisa das nossas orações também. Ontem eu orei por eles e eu quero nessa hora orar mais uma vez por eles. E todos os pedidos que têm sido colocados aqui, eu venho e coloco no meu caderninho, que é importante para que a gente possa estar sempre se lembrando, porque Deus faz conta desses pedidos, e Ele se agrada quando nós também citamos os nomes. Às vezes é muitos nomes, não dá para citar todos, mas o Senhor está atento às suas às orações, às nossas orações. Eu quero provar para você aqui agora, lá em Apocalipse, no capítulo 8, no verso 3, fala assim: outro anjo veio com um vaso de ouro, no qual se queima incenso, e ficou de pé, ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu fumaça de incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Viu só? Então, nós fazemos parte do povo de Deus. Eu faço parte do povo de Deus. E cada um de vocês que estão aqui também, se esforçando, se sacrificando aí as primeiras horas do dia, para se oferecerem ao Senhor, a sua entrega, seu coração, clamando a Ele, né, pelas bênçãos, pela restauração, pela cura, pelos ajustes, pela força, pelo poder para vencer o próprio eu. E buscando ajuda, proteção, enfim, o que seria de nós se não fosse o nosso Deus, que olha para nós, que nos acolhe, que nos ama, que nos entende, que nos aceita, que não faz exceção, que simplesmente se preocupa com os nossos problemas, por mais pequenos que eles sejam. E aqui está a resposta. Então, as nossas orações são ouvidas, elas são atendidas. E é por isso que nesse texto que eu acabei de ler aqui, onde eu compartilhei com vocês aqui, olha, a oração é necessária na vida doméstica, na vida da igreja, como igreja, na vida pessoal, né? A eficácia da oração fervorosa, ela é, se não, francamente, compreendida. Então, fosse a igreja fiel na oração, e não seria encontrada remissa em tantas coisas, pois a fidelidade em clamar a Deus trará preciosos resultados. Você crê nisso? Então, vamos orar junto comigo, porque eu creio, e a gente precisa, né, nos ajustar para que possamos estar mais em oração. Então, feche os seus olhos nesse momento, juntamente comigo, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, e Ele certamente nos ouvirá. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez nós viemos a Ti nesta hora. Viemos, Senhor, te agradecer pela noite de sono, por esse descanso e despertar que o Senhor nos deu, pelo respirar. Obrigado. Obrigado por sua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela chuva, obrigado pelo seu perdão, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício em derramar o teu sangue na cruz para nos salvar, para nos purificar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sido um nosso Pai, tem sido fiel, e o Senhor, pela tua palavra, pelos teus escritos, mostra que o Senhor ouve e atende as nossas orações. Deixou aqui uma prova viva, clara, que é a sua palavra, que
o Senhor responde às nossas orações. Que o Senhor nos ajude a cada dia nos ajustar cada vez mais com o nosso tempo, com os nossos afazeres, com as demandas que nós temos no dia a dia, para que nós possamos, ó Senhor, em nome de Jesus, conseguirmos, Senhor Deus, nos ajustar, para que nada, Senhor, venha nos tirar, Pai, da tua presença, desse momento de comunhão, onde nós tiramos, nos dedicamos para estudar a tua palavra, para nos dedicar, Senhor Deus, em oração. Ajuda-nos, Pai, e que esses momentos sejam preciosíssimos, que nos traga vigor, que nos traga força, que nos traga alegria, paz, que é estar na tua presença. Eu oro neste momento, ó Deus, pela Flávia, que o Senhor recupere a sua saúde, pelo poder que há em ti. Tome ela nas tuas mãos, toda a sua família. Entregue também a Isabel, sua filha, e todos os seus familiares. Eu coloco diante do Senhor, Pai da Chile, que o Senhor continue operando, Senhor Deus, na saúde dele, restaurando a sua saúde. Oro também, meu Deus, para a Thaisa. O Senhor sabe, meu Pai, da necessidade dela, quanto ela precisa do Senhor e que esse clamor do seu coração seja atendido, Pai. E que, segundo a tua vontade, esse requerimento possa sair. Eu entrego nas tuas mãos essa causa e é o Senhor que vai estar julgando conforme a tua vontade. Mais uma vez eu entrego nas tuas mãos a Estela, que o Senhor a visite, Senhor Deus, no leito daquele hospital, e que o Senhor restaure a sua saúde, restaura, ó Deus, tanto física quanto mental e espiritual, conforme a tua vontade, conforme o teu poder, conforme o teu querer. Eu entrego, Senhor Deus, o Senhor Dionísio, a Dona Elzimar. Eu coloco diante do Senhor a Igreja dos Chakras, toda a liderança, Clube dos Desbravadores. Eu entrego nas tuas mãos, Pai, a cada família aqui representada. Eu coloco diante do Senhor cada pessoa que está aqui nesta sala, nesta hora, nessa sala virtual, onde nós nos dedicamos um tempo para nos fortalecer e para nos aprofundarmos no estudo que nós temos diariamente. Senhor, sobre tudo que eu lhe peço nesta hora, que eu clamo a Ti, eu oro para que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito. Dá-nos uma porção máxima, Senhor. Que neste dia todos sejamos colocados na Tua agenda, e que tudo que viermos a fazer, Pai, seja verdadeiramente guiado e conduzido por Ti. Pai querido, eu entrego também aqui os pedidos do Pietro, que fez ontem pedindo pela sua família, também pedindo por ele. Que o Senhor Deus esteja, Senhor Deus, abençoando esta família. E todos os pedidos que estão, Pai, guardados no coração, visite nesta hora. Nós apresentamos ao Senhor. Que o nosso anjo venha, Senhor, tomar nota de todos esses pedidos e levar até o teu trono. E certamente, Pai, todos serão atendidos conforme a tua vontade, teu querer. Senhor, eu entrego as nossas vidas, te agradeço de todo o meu coração por ter levado os meus pais em paz, por ter cuidado deles. Eu coloco eles diante do Senhor, para que o Senhor continue, Pai, cuidando deles na saúde física, mental e espiritual. Obrigado, meu Deus, pelas palavras da minha mãe ontem, por ela estar melhor, pelas dores, Senhor Deus, terem, Senhor, dissipado. Que o Senhor continue operando, Senhor, na sua saúde, e cada vez mais que eles sejam restaurados espiritualmente, fisicamente, também mentalmente. Entrego toda a minha família nas tuas mãos, entrego a minha casa, o meu lar, que eu coloco diante do Senhor. Nesta hora eu entrego a Karen, que o Senhor abençoe a ela. Seja o Senhor o nosso professor e o nosso mentor. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém, e amém, e amém. Eu me apego nisso, e vocês. Então digam amém, e que Deus seja louvado. Que o Senhor use você, quero, nesta hora, neste momento. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem aí? Hoje nós iremos falar sobre a lei de Deus, capítulo 27
de quando Israel recebe a lei de Deus. É um tema muito Ah, importante. bom dia, É um... Carolyn. Bom dia. É um tema muito importante para todos nós, né? De conhecermos e de aprendermos mais. Mas antes, eu gostaria de convidá-los a fazermos uma oração, porque agora nós iremos aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, oremos. Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, graças a Ti por este dia, por estarmos aqui neste momento, para aprendermos mais sobre o Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente em cada lar que está aqui representado neste momento, em cada família. Venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para aprendermos mais sobre o Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar em tudo que eu vier a falar, seja para honrar, glorificar o teu nome, seja com a tua instrução, com a tua aprovação, e que não seja por mim. Em nome de Jesus, amém. Então, olha, a lei de Deus, quando a gente vai entender, estudar, né, a Bíblia, aprender mais sobre o caráter de Deus, sobre os princípios, sobre tudo que a Bíblia tem ensinado, a gente vê que a lei, ela é algo muito importante, muito importante. Por quê? Eu gosto de falar assim, que eu já até citei aqui, eu não sei se vocês lembram, né? Que nós vivemos como se nós estivéssemos em um labirinto, né? Aquele caminho que a gente está tentando acertar, né? Aquele caminho, aquela trilha que nós precisamos saber uma direção, né? E como que eu vou saber a direção desse labirinto aí, desse caminho, sem eu errar demais, sem eu... eu preciso de ter um mapa, não é? Vocês concordam comigo? Se eu estou numa trilha que eu não conheço o caminho, eu preciso de ter um mapa. E eu gosto de comparar a Bíblia, a lei de Deus, como se fosse um mapa, como se fosse a nossa instrução, né? E para que nós erremos menos, ou seja, a gente quebrar menos a cara, cometer menos erros, nos machucar menos, né? Porque, tipo assim, errar é humano, isso faz parte, inclusive, nos ajuda a crescer. Mas existem erros que a gente não precisa de cometer na nossa vida. Não é verdade? Existem coisas que a gente não precisa de passar. E por isso que Deus nos deixou a lei dele, a instrução dele, os princípios dele, para que assim nós vivamos melhor, né? E é isso que eu estou querendo dizer. A lei de Deus é basicamente este mapa, né? É a instrução, a Bíblia, né? Ela é a nossa instrução. É ela que vai fazer com que a gente viva a vida melhor, com melhor qualidade, né? Sem cometer erros, sem muitas consequências, né? Quando a gente segue direitinho, quando a gente escuta, tem temor, obedece à lei de Deus, obedece os princípios, os mandamentos dele, a gente acerta, né? E por isso que a gente precisa entender muito da importância da lei de Deus. Olha só, a gente vai ver aqui no decorrer deste capítulo que para Deus, mostrar para o povo de Israel que a lei dele era sagrada, vocês vão ver que a apresentação que Deus chegou a fazer para o povo de Israel, para eles verem isso com algo muito assim, importante, com mais seriedade, entende? Porque assim, muitas pessoas veem a lei como se fosse algo assim superficial, né? Como, por exemplo, nós seres humanos, nós vemos assim as regras, as leis, ainda mais eu sou advogado, né? Quem não me conhece, eu sou a Carol, eu sou advogada. E assim, quando a gente está na faculdade, a gente aprende uma coisa assim de lei é diferente de princípios. E também o ser humano, nossa tendência é o quê? Muitas vezes não gostar de seguir leis, né? Leis, quando alguém fala assim, não pode fazer uma coisa,
parece que a gente quer fazer, não é verdade? Eu não sei se isso é com vocês, mas vai testar para uma criança. Ah, filho, não faz isso, não pode fazer isso. Aí que a criança vai querer fazer mesmo, né? Mas o que diferencia a lei dos princípios? O que nos faz muitas vezes não quebrar as regras, não quebrar as leis? Aí eu gosto de dar um exemplo assim. Por exemplo, gente, é proibido matar? Lá no Código Penal, no artigo 121 do Código Penal, fala sobre homicídio, né? E lá fala assim, olha, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Lá não fala assim, olha, é proibido matar. Não, lá não te proíbe. Lá fala que se você fizer, se você vier a matar alguém, você vai ter uma pena de 6 a 20 anos. Ou seja, você vai sofrer as consequências. Mas então, lá não proíbe, quer dizer que pode? Não, né? Mas assim, o que nos impede de não quebrar as regras? O que faz com que a gente não mate alguém? Vocês já pararam para pensar nisso? O que faz com que a gente não quebre as regras, muitas vezes, é os princípios, né? Os princípios, ou seja, as raízes. Quando eu sei do porquê, eu não preciso de fazer, né? Por exemplo, eu sei que tudo tem uma consequência. Por exemplo, você fala com uma criança, filho, você não deve colocar o dedo na tomada ali, senão você vai tomar choque. Agora você explicou para ele, né? Mas, por exemplo, só fala assim, filho, não põe o dedo na tomada. Aí ele vai lá e põe e toma um choque. Depois que ele se machuca, que ele aprende, aí ele não vai fazer mais, né? Então agora ele já tem um porquê. Agora ele já entendeu por que eu não devo fazer, né? E é assim que nós funcionamos. Quando a gente tem um porquê das coisas, a gente não faz. E Deus, ele deixou essa lei dos 10 mandamentos para a gente, exatamente como se servisse assim, de princípio, uma raiz para que nós possamos viver melhor, conforme os princípios dele, o caráter dele, porque a lei ela revela o caráter de Deus, né? E é o melhor para nós. Tem gente que fala assim que a lei foi abolida, principalmente em relação, nós vamos ver aqui os 10 mandamentos, né? E qual que é o quarto mandamento? Quando nós formos ver aqui o que está lá em Êxodo 20 mesmo, o quarto mandamento é o sábado, né? Tem gente que fala que foi abolido, que não tem mais validade, então quer dizer que Deus foi lá e tirou um artigo da lei dele, o resto agora está valendo? Porque se pararmos para pensar, né? Os 10 mandamentos, tá? Então é uma unção, são unânimes, né? Um complementa o outro. Não tem essa de você cumprir o artigo 1º da lei, o mandamento 1, e não cumprir os outros. Se você quebra um, você quebra todos os outros, né? Então a lei de Deus ela é completa, ela é unânime, entende? Então, não tem esse negócio de que a lei foi abolida, de que a lei não tem validade, porque se for esse argumento fosse válido, com certeza nós não poderíamos temer em adulterar, em matar, né? Em roubar, em cobiçar, porque aí todas as outras questões também seriam válidas. Vocês estão entendendo? Inclusive, não seria mais necessário amar a Deus e honrar e adorar a Deus, né? Então, assim, os 10 mandamentos é sagrado e são princípios que Deus nos deixou para termos uma vida melhor, com melhor qualidade, para que quebremos menos a cara na nossa vida. É basicamente isso, né? Se a gente segue a lei de Deus, se nós seguimos os princípios de Deus, a gente acerta mais na nossa vida, tá? Inclusive, se a gente parar para pensar, né? Às vezes que nós cometemos erros, às vezes que nós nos machucamos, que nós fizemos burrada na nossa vida, foi quando nós quebramos princípios daquilo que nós aprendemos que era correto de se fazer, né?
Mas olha, veja que existe uma grande seriedade na lei de Deus. Inclusive, veja o que a apresentação que ele chegou a fazer para apresentar essa lei para o povo de Israel. Olha só, Deus se propunha fazer da ocasião em que falaria sua lei uma cena de terrível grandeza, à altura do exaltado caráter da mesma. O povo deveria receber a impressão de que todas as coisas ligadas ao serviço de Deus deviam ser consideradas com a maior reverência. Então tem que ter reverência, a lei ela é sagrada. O Senhor disse a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Durante esses dias intermediários, todos deviam ocupar o tempo em preparação solene para comparecer perante Deus. Então, olha o preparo que Deus fez para que o povo, ordenou para que o povo fizesse, para ir de encontro com ele, para encontrá-lo no terceiro dia, para receber a lei. O povo, olha, ele deveria se preparar, suas pessoas e vestes deviam estar livres de impureza. E ao indicar-lhes Moisés os pecados, deviam dedicar-se à humilhação, jejum e oração. Por 2 dias eles ficaram se consagrando, se preparando para encontrar com Deus e receber a lei, a fim de que o coração deles fosse limpo da iniquidade. Olha só o preparo, que é algo sério, algo sagrado, né? E hoje a gente vê as pessoas tratando a lei de Deus como se fosse algo tão assim superficial, né? Então, no terceiro dia, aqui conta, né? A preparação fora feita conforme o mandado, e em obediência a outra ordem, determinou Moisés que fosse colocado um obstáculo ao redor do monte, para que nem homem nem animal pudesse introduzir-se no recinto sagrado. Se algum se arriscasse a tão somente tocá-lo, o castigo seria a morte instantânea. Então, naquela época, as coisas eram muito sérias, né? Na manhã do terceiro dia, volvendo-se os olhares de todo o povo para o monte, o cimo deste estava coberto de uma nuvem densa, que se tornou mais negra e compacta, descendo até que toda a montanha foi envolta em trevas e terrível mistério. Então se ouviu um som como de trombeta. Agora Deus se apresentando perante o povo, né? Convocando o povo para encontrar-se com Deus. E Moisés guiou-os ao pé da montanha. Da espessa treva chamejavam vívidos relâmpagos, enquanto os ribongos do trovão ecoavam e tornavam a ecoar por entre as culminâncias circunvizinhas. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. A glória do Senhor era como fogo devorador no cume do monte, à vista da multidão congregada. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Tão terríveis eram os sinais da presença de Jeová que as hostes de Israel tremeram de medo. Então o povo começou a ficar com medo, porque eles nunca haviam presenciado a presença de Deus, eles nunca haviam tido essa experiência, eles tiveram medo, né? Tão terríveis eram os sinais da presença de Jeová que as hostes de Israel tremeram de medo e caíram prostrados perante o Senhor. Mesmo Moisés exclamou: estou todo assombrado e tremendo, né? Então cessaram os trovões, não mais se ouviu a trombeta. A terra ficou calada. Houve um tempo de solene silêncio, e então ouviu a voz de Deus, falando da espessa escuridão que o envolvia, encontrando-se ele sobre o monte, rodeado de um acompanhamento de anjos. O Senhor deu a conhecer a sua lei. Moisés, descrevendo essa cena, diz: o Senhor veio de Sinai, ele subiu de Seir e se resplandeceu deste o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ambos povos, todos os seus santos estão na tua mão. Postos serão no meio,
entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Isso está escrito em Deuteronômio 33, verso 2 e 3, né? Então, Jeová revelou-se não somente na terrível majestade de juiz e legislador, mas como um compassivo guarda de seu povo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aquele a quem já haviam conhecido como seu guia e libertador, que os trouxera do Egito, preparando-lhes caminho através do mar e subvertendo Faraó e seus exércitos, que assim se mostrara superior a todos os deuses do Egito. Esse era o que agora falava sua lei. Então, Deus, ele mostrou o quê para o povo? Que eles deveriam temer, ter temor, respeito pelo que estava acontecendo ali. Porque até então, gente, como vocês têm aprendido aí, o povo de Israel, ele era um povo tão ignorante, tão ingrato, que Deus cuidou tanto deles, ele fez tantas coisas por eles, mas eles estavam tão contaminados, né? Porque eles estavam ali na terra do Egito, eles perderam os ensinamentos, os princípios, né, do povo de Israel. Eles foram contaminados, eles se misturaram com a idolatria, com o paganismo, com tudo que era comum ali na terra do povo do Egito. Então, Deus, ao mostrar a sua lei para poder renovar os princípios, né, que ele sempre tinha deixado, que se perdeu, ele mostrou para o povo que eles tinham que ter temor, que tinham que ter reverência e mostrar a ele o poder e a majestade que ele era para o povo de Israel, né? Mas o povo era tão hipócrita, vocês vão ver isso nos próximos capítulos, o que é a atitude do povo, né, em relação à lei de Deus, em relação aos princípios, né? Mas olha, Deus veio e apresentou a eles a lei de Deus, os 10 mandamentos. E agora nós iremos aprender aqui com ênfase cada mandamento. O primeiro mandamento, então, não terás outros deuses diante de mim. Jeová, o seu eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e culto supremos. Então, Deus, ele deve ser colocado em primeiro lugar, porque só ele é digno. Só ele é Deus, só ele é digno de toda a honra e de todo louvor, né? Não existe outros deuses. Ele é o dono do universo, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, ele é o único digno de adoração, né? E quando nós, inclusive, esse negócio de Deus é tudo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida. Por isso que tem aquele provérbio que fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. E tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida acaba substituindo o lugar de Deus. E Deus, aqui até fala, né? Que Deus ele tem um ciúme, mas não é um ciúmes assim humano, aquele ciúmes doentio, né? Que contradiz até aquilo que está lá em 1 Coríntios 13. Não é esse tipo de ciúmes. É porque Deus, ele é a essência, ele é tudo. E quando nós, inclusive, deixamos de colocá-lo em primeiro lugar, quando nós deixamos de dar a ele o que ele merece, Deus, ele é recíproco, né? Eu não sei se vocês estão estudando aí a lição de adultos desse semestre, desse trimestre, né, desse ano, e fala exatamente do amor de Deus, está falando exatamente disso, do amor de Deus, do ciúminho de Deus, um ciúminho puro, né, e verdadeiro, porque Deus, o que? Ele nos ama mais do que qualquer pessoa na face dessa terra, né? Você que é mãe e entende, ou pai, que você que tem um filho e ama tanto o filho que você tem, o amor de Deus por nós é como se fosse 1000 vezes além disso que você sente, né? Não existe ninguém na face dessa terra que nos ama como Deus nos ama. E por isso que ele tem esse carinho por nós. Por isso que ele cobra isso de nós. Porque, inclusive, é o melhor para nós, entende? Quando a gente fica colocando, inclusive, expectativa nas pessoas, nos outros, buscando o amor e a aprovação dos outros, a gente se dá mal, não é? A gente não quebra a cara.
Justamente porque os outros, eles são tão superficiais como nós, né? Não tem um amor tão puro como o de Deus. Por isso que ele fala, me ame, né? Porque eu te amo, eu vou ser recíproco com você. Eu te dou o que você precisa. Então, essa lei de Deus, ela é basicamente o que nós precisamos, né? É o melhor para nós, né? Então, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus é porque nós estamos idolatrando. Nós estamos colocando como se fosse o nosso Deus. Seja as redes sociais, seja um relacionamento, seja o trabalho, seja o dinheiro. Então, naquela época, o povo idolatrava. Eles tinham o Deus Sol, Deus Lua, né? Tinha até animais como deuses. Hoje, principalmente no nosso país, isso não é normal, né? Isso não é comum, pessoa ter um animal como Deus. Mas as pessoas colocam coisas como se fossem o Deus delas. Então, é importante trazermos esse significado, né? Para entendermos a mais. Porque falar não terás outros deuses é como se as pessoas entendessem o quê? Um Deus mesmo. Mas tudo aquilo que colocamos acima de Deus é como se estivéssemos dando prioridade além disso, além de Deus. Entende? Jeová, o ser eterno existente por si mesmo, incriado, sendo originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e culto supremos. Proíbe-se ao homem conferir a qualquer outro objeto, como eu estava falando aqui, primeiro lugar nas suas afeições ou serviço. O que quer que acariciemos que tenda a diminuir nosso amor para com Deus ou se incompatibilize com o culto a Ele devido, disso fazemos um Deus. Então, como eu estava falando aqui, tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus é como se estivéssemos fazendo com que isso se tornasse um Deus para nós. Então, vejam a importância, né, de entendermos a fundo a lei de Deus. E outra, segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há entre cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Então, não existe esse negócio, né, de santo, de imagem de escultura, de orar para Nossa Senhora de não sei o quê. É Deus e ponto final, né? Isso é um mandamento bíblico. Está lá em Êxodo 20, é só você ler, entende? Os homens tentaram fazer algumas mudanças na lei de Deus, né? Foram usados pelo inimigo e tentaram fazer mudanças na lei de Deus. Mas o que interessa para nós é o que está na Bíblia, tá? É o que está na Bíblia. O original, tá? É o que está lá no original. E o segundo mandamento é claro. Olha só, o segundo mandamento proíbe o culto ao verdadeiro Deus por meio de imagens ou semelhanças. Muitas nações gentílicas pretendiam que suas imagens eram meras figuras ou símbolos pelos quais adoravam a divindade. Mas Deus declarou que tal culto é pecado. A tentativa de representar o eterno por meio de objetos materiais rebaixaria a concepção do homem acerca de Deus. A mente desviada da perfeição infinita de Jeová seria atraída para a criatura em vez do ser para o Criador. Então é como se eu tivesse ali, ó, vamos supor aqui, ó, isso aqui, essa pasta que eu tenho aqui, é como se eu estivesse orando para ela, né? Por que eu preciso disso daqui, sendo que eu tenho como a oração é a maior conexão, é o telefone que eu tenho para falar diretamente com Deus. Tem gente que usa uma imagem, né? Uma escultura, uma estátua que não tem vida e pede coisas a ela e ora para ela. Veja que eu tenho acesso direto para falar com Deus, eu não preciso de um intermediário, né? Então, isso é até uma aberração para Deus, né? A tentativa de representar o eterno por meio de objetos materiais rebaixaria a concepção do homem acerca de Deus.
A mente, desviada da perfeição infinita de Jeová, seria atraída para a criatura em vez de o ser para o Criador, rebaixando-se suas concepções acerca de Deus, semelhantemente, degradar-se-ia o homem, né? Olha, eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. A íntima e sagrada relação de Deus para com seu povo é representada sob a figura do casamento. Aqui que vai falar um pouquinho da questão de ciúme, né? Sendo a idolatria o adultério espiritual. É como se tivéssemos um relacionamento matrimonial com Deus e a idolatria como se fosse um adultério. Olha que loucura. Um adultério espiritual, né? É o desprazer de Deus contra a mesma apropriadamente chamado ciúme. Aqui que está falando, né? Visto a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. É inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações dos pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que participem de seus pecados. Dá-se, entretanto, em geral, o caso de os filhos andarem nas pegadas de seus pais. Por herança e exemplo, os filhos se tornam participantes do pecado do pai. Más tendências, apetites pervertidos e moral vil, assim como enfermidades físicas e degeneração, são transmitidos como legado de pai a filho até a terceira e quarta geração. Essa terrível verdade deveria ter uma força solene para restringir os homens de seguirem uma conduta de pecado. Aqui está falando aquela questão lá, né, que nós herdamos os pecados dos nossos pais. Isso daqui já foi falado muitas vezes, né, na sala. Eu acredito que vocês já tenham, já aprenderam sobre isso, estão lembrando. Então, assim, aqui está falando a responsabilidade que nós temos, inclusive até dos nossos pecados, porque isso pode ser herdado. Os filhos, eles herdam, inclusive, até o pecado, o caráter pervertido, o que não presta a gente herda, né? Vocês já pararam para pensar nisso? E não quer dizer que nós somos sentenciados a isso, né? Que nós temos a capacidade, inclusive, o poder de decisão de cotarmos esses caráteres mal herdados. Mas é importante sabermos dessa responsabilidade que nós temos, inclusive, por nossa descendência, né? Agora, o terceiro mandamento, eu já vou resumir bem por causa do horário. O terceiro mandamento, olha, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, né? Este mandamento não somente proíbe os falsos juramentos e juras comuns, mas veda-nos o uso do nome de Deus de maneira leviana ou descuidada, sem atentar para a sua terrível significação. O nome de Deus, ele é sagrado, né? E muitas vezes nós usamos como se fosse uma palavra do cotidiano, né? Ai, meu Deus! Nossa, toda hora a gente fala o nome de Deus como se fosse algo, né? Tão superficial. Pela inconsiderada menção de Deus na conversação comum, pelos apelos a ele feitos em assuntos triviais e pela frequente e impensada repetição de seu nome, nós o desonramos. Santo e tremendo é o seu nome. Todos devem meditar em sua majestade, pureza e santidade, para que o coração possa impressionar-se com uma intuição de seu exaltado caráter. É como se a gente perdesse a reverência, né, pelo nome de Deus. Até para falarmos com Ele na oração, muitas vezes, a gente fala assim, Deus, ele é nosso amigo, né? É nosso pai, ele nos ama. Então, às vezes, isso mostra uma questão de tanta intimidade, assim, que a gente pede até a reverência na hora de nos dirigirmos a ele. Mas a gente não pode perder isso. E entender que até na hora de falarmos com Deus, a gente precisa de nos dirigir a ele com temor, com reverência, com submissão, né? Porque ele é Deus. E esse nome é sagrado. Ele é supremo, né? O quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificar. Olha a importância. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus.
Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. O sábado ele foi decretado lá em Gênesis, na criação do mundo, não só aqui na lei de Deus. Aqui ele repetiu, como está falando aqui, olha, porque em 6 dias fez fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Lá em Gênesis, Deus guardou o sábado. Na criação, Deus guardou o sábado, né? O sábado não é apresentado como uma nova instituição, mas como havendo sido estabelecido na criação. Deve ser lembrado e observado como memória da obra do Criador, apontando para Deus como aquele que fez os céus e a terra. É um lembrete da criação, né? Quando nós deixamos as coisas, os nossos afazeres, as nossas rotinas, nossas preocupações, nosso trabalho e nos dirigimos para falar com Deus, é uma lembrança, uma reverência, né? E já vou passar para o próximo mandamento, por causa do horário, né? 4º mandamento, honra teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, né? O 5º mandamento, o 6º mandamento, na verdade, não matarás, né? Todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida, o espírito de ódio ou vingança, ou a condescendência de qualquer paixão que leve a atos ofensivos a outro ou nos faça mesmo desejar-lhe mal, né? Não adulterar, até no pensamento a gente tem que ter controle e domínio dos nossos pensamentos, né? Aquele que pensa, que já pensa com a pessoa que já é casada, né? Já está adulterando. Olha, este mandamento proíbe não somente atos de impureza, mas pensamentos e desejos sensuais ou qualquer prática com a tendência de os excitar, né? A pureza é exigida não somente na vida exterior, mas nos intuitos e emoções secretas do coração. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que nós vemos, com o que nós contemplamos, né? Pornografia, isso daí polui a mente das pessoas, né? E tudo que as pessoas veem, elas objetificam como algo sexual. E os filmes de romance hoje em dia são praticamente uma pornografia romântica, né? E fica poluindo a mente das pessoas. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fica vendo. Não furtarás, né? Isso, inclusive, inclui o quê? O furto, roubo, né? A diferença em furto e roubo. Furto, né? Quando a pessoa ela faz algo sem violência, sem agressão, ela simplesmente vai lá e pega algo indiscreto. O roubo já é o quê? Com violência, agressão, tem arma, tem maior violência, né? Então, olha só, exige estrita integridade nos mínimos detalhes dos negócios da vida também, né? Até no comércio, no nosso caráter, na nossa vida pessoal. Às vezes é algo assim tão discreto que ninguém vê, né? Mas se você mantém ali a moral, os princípios, o caráter, né? Deus ele vai te honrar porque ele está vendo de tudo, né? Olha só, e o 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Olha, esse daqui é pesado, hein? Mentir, né? A intenção de enganar é que constitui a falsidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Aqui inclui até o crime lá de difamação, calúnia, injúria, né? Intrigas. Isso aí também é pecado, né? E o 10º mandamento, acho que é muito pesado esse daqui, né? Porque, querendo ou não, nós estamos tendenciados a fazer isso daqui, olha. A gente precisa muito orar a Deus e pedir a Ele para transformar o nosso caráter. Olha só, não cobiçar a casa do teu próximo, né? Não cobiçar a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a serva, né? Olha só, o 10º mandamento fere a própria raiz de todos os pecados, proibindo o desejo egoístico, do qual nasce o ato pecaminoso. Aquele que em obediência à lei de Deus se abstém de condescender, mesmo com desejo pecaminoso daquilo que pertence a outrem, não será culpado de um ato mau para com seus semelhantes. Hoje em dia, a gente vê as redes sociais aí,
né? Uma propaganda e também uma porta de entrada para a cobiça, né? A vida do vizinho, do outro, é sempre melhor que a nossa, o carro dele, né, o dinheiro e tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o que o mundo prega hoje é totalmente contrário, né, aos princípios e à lei de Deus. O tempo já está muito avançado, né? Mas o próximo capítulo vai dar continuidade é, a essa questão dos mandamentos de Deus, né? De quando o povo recebeu a lei e o que eles agiram, como eles agiram, né? Eles aceitaram de início, mas depois eles estavam lá de novo cometendo várias atrocidades. E vocês vão ver, né? Como que o povo age, como que nós também agimos. Hoje nós não somos muito diferentes do povo de Israel, né? Mas olha, gente, o tema central aqui, nós precisamos muito de ter um relacionamento com Deus, porque é Ele que vai transformar o nosso caráter, Ele que vai nos moldar, né? E a lei de Deus, é como eu disse no início, ela é como se fosse um manual para a nossa vida, como se fosse um mapa para a nossa vida. E nós precisamos viver de acordo com essa lei, porque Deus ele nos ama mais do que qualquer coisa na face dessa terra. E ele deixou isso porque é o melhor para nós, né? Então, eu convido vocês a estudarem esse capítulo, a lerem esse capítulo, se aprofundarem melhor, tá bom? E continuarem nos próximos conteúdos aí que Deus vai estar conduzindo e vocês vão continuar aprendendo muito mais sobre a continuidade dessa história. Então, eu vou finalizar com uma oração e convido vocês a fecharem os olhos. Grande Deus, eterno Pai, obrigada por este momento de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor venha abençoar a cada família, cada pessoa que está aqui e continuar, Senhor, nos dando sabedoria para aprendermos mais sobre Ti, para que possamos viver melhor. O Senhor deixou a Tua lei para nós, os Teus princípios, para que possamos viver bem, viver melhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor quer o melhor para nós. É como um pai que cuida do filho e diz o que deve ou não fazer, porque o pai, ele sabe o que o filho precisa. O pai, ele sabe o que é o melhor para o filho. E é exatamente a intenção que o Senhor teve para nós ao deixar a Bíblia, ao deixar os seus princípios, os 10 mandamentos. E por isso nós precisamos, Senhor, aprender mais e seguir aquilo que o Senhor deixou para nós. Então, nos dê sabedoria, humildade e o desejo de podermos seguir isso. Nos dê sabedoria, humildade, discernimento. Por favor, Senhor, transforma o nosso caráter. Ajuda-nos a sermos transformados por Ti, para que possamos, Senhor, seguir esses princípios que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, abençoe a cada pessoa que está aqui, abençoe o dia de cada um, e proteja-nos, livra-nos do mal. Em nome de Jesus, amém. E é isso, gente. Que Deus abençoe o dia de vocês. Fiquem com Deus. E amanhã continuamos aí com o capítulo 28. Um abraço. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, irmã. Oi, irmã, acabou tudo, a programação. Acabou. Amanhã tem mais, viu? Em nome de Jesus. Ah, Bom dia para vocês. Deus abençoe a todos. uma boa terça-feira abençoada por Deus.
Bom dia a todas as irmãs que estão aí no grupo. Bom dia, Lourdes. Bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia, Nelci. Bom dia, Margarida.